Professor, você vai fazer mais uma colocação? Talvez a colocação que eu faça nesse instante, não em razão das questões que já vi que serão repassadas ao Dr. Flávio, mas as colocações para ajuntar um pouquinho aquilo tudo que ficou no debate dessa semana no nosso chat. Os alunos, principalmente, que participaram desse chat, talvez possam ter agora, de uma forma assim, mais compreensível, porque o assunto não foi digitado como no chat, puderam ouvir do Dr. Flávio que a questão, então, do status das Cortes de Contas é uma questão que se resumirá na competência constitucional. Né? E tudo que se discute a boca miúda, vamos dizer assim, são questões que estão abaixo da Constituição. E se assim o são, merecem então somente um outro tipo de reflexão. Um exemplo disso foi mencionado aqui há pouco. Ou seja, me parece ser mais do que necessário e urgente essa reformulação da sistemática para a operacionalização dos próprios julgados, porque lá na Constituição, lá no artigo 72, parágrafo 3º, competência constitucional, portanto, é que se tem que as decisões do TC têm eficácia de título executivo. Então, na norma constitucional, nós temos aqui a competência, temos o sujeito ativo, aliás, o sujeito passivo, mas nós não temos isso muito bem disciplinado a ponto de saber quem é que vai ajuizar essa execução. Se me permite. E onde a coisa é bagunçada, porque aí me vale da minha função de magistrado, ao lado do conselheiro, e o conselheiro sabe o que acontece no TC, e eu sei o que acontece no Poder Judiciário quando essa ação sai do TC e tem início comigo. Sei muito bem dos problemas. Eu posso dizer o seguinte, realmente as decisões do Tribunal de Contas se equiparam, né, a título executivo. E nem podia deixar de ser, não pode ser um título judicial. Claro. Tem que ser um título executivo. E agora, como ele se equipara a título executivo, obviamente o mérito já está resolvido, não há mais se discutir mérito. Pura e simplesmente se dá execução àquele título. E quem dá essa execução a esse título, hoje em dia, não é o tribunal, é o que nós estamos lutando para julgar, executar os nossos julgados. Nós estamos lutando para isso. Hoje é o Ministério Público. Mas o Ministério Público, me parece, não tenho certeza, é inconstitucional essa atitude do Ministério Público em executar esses julgados. O que seria mais correto seria a Procuradoria do Estado, atualmente, executar esses julgados. Porque a missão do Ministério Público é outra, não é de promover a execução dos julgados do Tribunal de Contas. Isso seria através do Procurador do Estado. Mas o que nós queremos, e estamos levando à frente, é o nosso corpo, que vai ser acrescido de vários advogados, ele executar os julgados do Tribunal de Contas, que são inúmeros. Vocês têm uma ideia, por exemplo, ano passado, nós tivemos mais de 600 e tantas decisões que implicam em responsabilidade dos senhores prefeitos e agentes públicos. É uma gama enorme de atividades, mais de 600. Isso é o quê? É de dinheiro que se falta ao erário, de multa que se aplica, e uma outra infinidade. É até de suspensão de direitos políticos, etc, etc, etc. Mas ninguém sabe disso. A realidade é que o tribunal não se faz aparecer, não se demonstra. Ele tinha que se demonstrar. Eu sou francamente favorável a uma campanha de todo. Conheço o tribunal. E viva com ele. Flávio, a propósito, então, dessa colocação, e isso nós discutimos muito no nosso chat, me parece assim que ainda não se solidificou em razão da confusão que se faz em face desse sistema normativo constitucional,
as pessoas perguntam assim, puxa vida, mas se essa decisão, então, ou esse julgado do TC tem o status que o senhor está mencionando que tem, como fica aquela garantia fundamental lá do artigo 5º da ampla defesa, de que nada escapará nada escapará eu não digo nada ao contrário. Eu não digo, não, a jurisdição da justiça. Não. Deixa eu recolocar. Então, se nós estamos afirmando a mesma coisa, que o TC tem a sua competência para proferir os seus próprios julgados e que essas decisões são insindicáveis, são irrevisíveis por parte do judiciário, aí a pergunta subjacente necessariamente vem sendo, e é feita, e me foi feita com grande vigor na semana passada, e é feita nesse instante por um participante, como fica então aquela garantia constitucional do artigo 5º? De fazer a defesa. Promover a defesa. Bom, não só da ampla defesa, mas do acesso ao próprio judiciário como sendo judiciário o poder de última instância. É isso que nós temos que reexplicar. Vamos aí. Olha, como existe a competência jurisdicional, né, da justiça de dizer o direito, né? A justiça diz o direito com definitividade. O Tribunal de Contas diz também, ele tem a sua jurisdição, ele diz que matéria de contas ele julga com definitividade. Agora, isso é uma exceção à regra da Justiça Una. Porque o Senado Federal promove o julgamento do presidente da República sem a Justiça. Como a Câmara julga o prefeito. Como a Câmara julga o prefeito. Então, há exceções. E nós estamos nos valendo dessas exceções. Porque a Corte de Contas, o princípio que norteia a Corte de Contas é da inafastabilidade. Ele nunca se afasta da matéria de contas. É dela. A matéria de contas é dele, Tribunal de Contas. Ele não pode ser examinado por outro órgão. Você imagina, o órgão adredemente preparado, tecnicamente preparado, vai sofrer a revisão da Justiça, que não está adredemente qualificada e nem preparada para a matéria de contas. A mim, o assunto já é bem claro há muito tempo. Em certa ocasião, eu pude escrever, num dos meus trabalhos, que a problemática toda gira em torno de uma certa homonímia desse instituto, homonímia terminológica, porque a Constituição se vale desse mesmo termo, julgar, quando se refere ao judiciário e aos demais órgãos do poder. Então, talvez resida aí, inicialmente, uma dificuldade de compreensão da maioria das pessoas em saber apartar o que é julgar por parte do judiciário e o que é julgar por parte do legislativo, o que é julgar por parte dos demais órgãos que integram a estrutura orgânica do poder político. Eu coloco assim a questão. E, em adição a isso, registro também que muitos não sabem, mas há um processo administrativo que se instaura no TC, de modo que lá, nesse procedimento administrativo, são assegurados o contraditório, a defesa, e o conselheiro pode falar um pouco mais sobre isso. Eu disse aqui que nós somos obrigados a respeitar o direito de defesa e o processo legal. Sem isso, as nossas decisões são nulas, padece de vício. Se não se dá o direito de defesa e nem o processo legal, não pode prosperar uma decisão do Tribunal de Contas, porque aí sim o judiciário pode terminar com o processo. Vocês têm que respeitar o direito de defesa, tem que ter um processo legal, isso é constitucional. E nós respeitamos. Está lá, nós respeitamos a ampla defesa e o processo legal. Nós não desbordamos nunca disso. Aliás, é um outro garantidor constitucional. É lá também nesse artigo 5º que está escrito que aos acusados em geral, dos processos administrativos e jurisdicionais, se dará ampla defesa e o contraditório. Bem, se me permite aqui, há uma outra questão que lhe passaria, doutor Flávio.
se há possibilidade de externar a sua opinião sobre a judicialização das Cortes de Contas proposta pelo ilustre conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Do Jacobi, né? Acho que é uma opinião, merece respeito. Acho que você tem que olhar isso assim com muita tranquilidade. Eu acho que ele está avançando muito. Eu acho que não é a necessidade disso. Nós temos muitas propostas, eu também acho que talvez seja interessante também revelar a quem nos ouve. Há muitas propostas de projetos de emenda à Constituição para alterar toda essa estrutura de... Até para acabar com os tribunais de contas. Pode dizer isso, que tem Até mais legitimidade para dizer isso do que eu. Até para acabar com os tribunais de contas. Houve, há tempos atrás, uma campanha diuturna contra os tribunais de contas e detectou-se que quem promovia essa campanha eram as auditorias internacionais. E só não foi para frente porque eles cometeram tantos erros no Brasil, deram tanto prejuízo, que acabaram se desmoralizando, coisa que as Cortes de Contas não fizeram. Então isso parou, aí começou-se a ter, vamos dizer assim, mais boa vontade dos tribunais de contas. Na realidade, essa grita tem muita razão de que as Cortes de Contas é uma corte uma corte faz de contas. Realmente, isso ocorreu na época da ditadura. Não interessava a quem mandava, que detinha o poder de mando, de ter um órgão fiscalizador nele, em cima dele. Então as Cortes de Contas ficaram afastadas da atividade, vamos dizer assim, atividade da administração pública. E isso fez com que elas perdessem muito valor. Mas hoje está restaurado, e hoje as Cortes de Contas, eu entendo e acho, eles estão indo muito à frente, estão trabalhando muito, estão se esforçando muito e estão cumprindo o papel que a Constituição destina às Cortes de Contas.